Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 112, intitulado A Opinião. Mas estava escrito que este dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois encontrei Lobo Neves na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido, que nos passou a ilharga, ou seja, que nos passou ao lado, e deixou-me depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Então vamos lá, né? Vamos prestar muita atenção nisso. Então, aparentemente ele é o marido traído. Aparentemente ele sabe disso. E ele fica todo retraído e ele forcejava dissimular esse retraimento. Tava com medo do Brás? Pareceu-me então, e peço perdão à crítica se esse meu juízo for temerário, ou seja, imprudente, né, muito ousado. Pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Então era por causa da opinião pública que ele fazia algumas coisas e não fazia outras. Vamos ler mais uma vez a definição da opinião pública. Né? É um tribunal, a opinião pública é um tribunal anônimo e invisível. Você não sabe quem está te julgando, você não vê as pessoas te julgando, ou talvez você veja sinais aqui ou ali. Então é um tribunal anônimo e invisível em que cada membro acusa e julga. Você também é parte da opinião pública. Então, ao mesmo tempo que você é julgado pela opinião pública, você acusa os outros. Então, esta opinião pública era o limite posto à vontade de Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e assim pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo, insto, ou seja, insisto, insisto, né? E de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, ou seja, aquela conversa depois do almoço, depois do jantar, quando as pessoas vão dar uma passeada na chácara, eles estariam preocupados com esse inquérito da vida do Lobo Neves. Essa terrível opinião, tão cuidadosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Obstar aqui é criar um obstáculo, né? Parou, digamos assim. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço. Desforço aqui desafronta, a vingança. Então ele não pode nem se separar, porque aí, é claro, se separou por quê? E aí o que já... Não sabemos quanto que o Lobo Neves sabe que a sociedade sabe. Né? Não sabemos quanto que o Lobo Neves sabe que a sociedade sabe. Mas certamente mais pessoas saberiam se ele se separasse. Né? E ele não pode se vingar também, porque se vingar por quê? E aí fica mais óbvio ainda. Né? Uma coisa que me veio na cabeça exatamente agora. A solução que o Dom Casmurro deu para a desconfiança que ele tinha da Capitu é uma solução bem engenhosa, né? Porque
se a gente pensar que o Dom Casmurro tinha em mente a opinião pública também, ora, se ele manda a Capitu embora, todo mundo vai saber por que mandou a Capitu embora, né? Se ele começa a bater na Capitu, mesma coisa, né? Então, não, ela foi viajar, né? Ela tá morando lá na Europa, nós estamos bem, a única coisa que para educação, né, do Escobarzinho, é melhor que ela esteja na Europa, e desse modo, né, a coisa foi meio que, o pessoal foi meio que esquecendo a Capitu, e a coisa foi morrendo, né? É claro que esse não foi o único motivo pelo qual o Santiago mandou a Capitu para a Europa. Também porque ele não tinha certeza, nunca teve, né? Ele tenta se convencer. Bom, esse é um outro livro. Então, essa opinião pública obstou a dispersão da família, ao mesmo tempo que tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não poderia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal. Por isso que ele não podia tratar mal o Brás Cubas. Teve então de simular a mesma ignorância de outrora, e por dedução iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade e oblitera, ou seja, apaga, a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Isso eu acho genial, né? Vamos viajar ali, Lobo Neves e a Virgília, 10 anos para o futuro, né? Os anos lhe despontassem os espinhos, a distância dos fatos, era lá no Rio de Janeiro, apagasse os respectivos contornos, então ainda vai estar lá aquele caso, mas ele vai ser mais difuso, né? Que uma sombra de dúvida retrospectiva, olha que legal essa expressão, uma sombra de dúvida retrospectiva. Agora ele não tem dúvida, ele sabe exatamente, pelo menos de acordo com a interpretação do Brás, ele sabe exatamente que Virgília está o traindo. Mas daqui 5 anos, não, eu acho que eu fui muito exagerado, eu fui muito extremista naquele tempo. Então uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso. Um responso, nós estamos falando de uma oração. A gente fala responso porque é aquela oração que alguém fala algo e as outras pessoas respondem, né? É claro que na Igreja Católica tem toda uma parte técnica ali, mas então não sei se ladainha, responso, isso daí você teria que ser um especialista na igreja, mas pense em, sei lá, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e essas pessoas falam, rogai por nós. Nosso Senhor do Bonfim, rogai por nós, né? Responso aqui, nós estamos nos referindo ao enterro do Lobo Neves, né? E uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida sem nenhuma página de sangue. Então só espera aí, alguns anos vai acabar, então você não precisa se preocupar com isso. É claro que é um choque, né, para ver quando nós vemos a nossa vida, digamos assim, afastando a câmera. Sempre é um choque. Isso é mais ou menos uma regra. Quanto mais você afasta, mais as coisas vão parecer sem sentido. Quanto mais você aproxima, mais as coisas vão parecer cheias de sentido, né? Então, uma piada que eu gosto de fazer, eu chego no carro e falo, a minha esposa vem me buscar, né? Eu chego no carro e falo, nossa, quinta-feira só. Então, só falta sexta
E aí, logo depois, já vem sábado. E aí segunda. E aí fevereiro, março, abril, junho. E depois 2024, 2025, 2026. Depois já me aposento e morro, né? Então, esse afastamento, no sentido, só falta esses dias. E a gente, estendendo isso para o ano, dá um desconforto muito grande, né? Então vamos lá, né? O filho crescendo buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice, depois a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. Só para terminar esse vídeo, eu coloquei uma pequena nota: cultiva a dúvida porque a dúvida lhe convém. Eu não sei se isso eu tirei da minha cabeça quando eu estava lendo ou peguei de algo, mas eu achei interessante, né? Eu escrevi, escrevi perto daquela passagem: que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade, né? Então é isso que alguém aconselharia o Lobo Neves, né? Cultiva essa dúvida. É claro que não é um conselho que possa ser explícito, porque você vai estar admitindo para você mesmo que você está cultivando uma dúvida. Então, se você está admitindo que você está cultivando uma dúvida, você admite que a verdade, você está encobrindo a verdade. E a partir do momento que você admite que você está encobrindo a verdade, vai ser muito mais difícil você ter dúvida, né? Porque como você vai encobrir a verdade se a verdade não existe? Então, qual que é o melhor modo de seguir esse conselho? Cultiva a dúvida porque a dúvida lhe convém. É de não trazer esse conselho ao nível do explícito, né? Ao você se enganar, você vai fazendo camadas de proteção, mais ou menos como os recalques, né, do Freud. Então você vai fazendo camadas de proteção, e uma daquelas camadas, sem você colocar isso em palavras, sem você trazer isso à luz, lá no porão obscuro da sua alma, você fala para você mesmo: olha, cultiva a dúvida porque a dúvida lhe convém.